Olá, vamos iniciar mais uma aula de OMDH. Continuando no estudo do sistema endócrino, agora a gente vai ver tireoide, a glândula tireoide. Nessa figura nós estamos observando, nesta figurinha aqui, estamos numa vista anterior, então a gente vê que ela fica bem aqui na frente da traqueia, né, e tem uma grande vascularização. Então essa aqui é a vista anterior, né, na região ali do pescoço, na frente da traqueia, e aqui é a vista posterior. E aqui nós vemos as 4 paratireoides, mas hoje nós veremos apenas essa glândula. Ela tem 2 lobos, direito e esquerdo, né, ligados pelo istmo. Ela tem entre 10 e 30 gramas e ela fica logo abaixo da cartilagem cricoide. Então, temos aqui essa cartilagem, esse aqui é o osso ióide, a cartilagem, glândula tireoide, lobo direito, lobo esquerdo e istmo, e aqui temos a traqueia com seus anéis. Então, os hormônios tireoidianos, eles são derivados do aminoácido tirosina. Então, ele é considerado um hormônio do tipo amina. E ele tem lipofilicidade, ou seja, ele é lipofílico. Ele precisa de proteínas para ser carreado no sangue. A maior fração dele vai ligada a proteínas. E tem uma fração livre também, que é a fração que exerce efeito, mas essa fração livre ela é bem pequena. Além disso, os receptores dos hormônios da tireoide se localizam no núcleo, então tem efeito direto sobre os genes, modulando a transcrição gênica. Tá? E os hormônios da tireoide estão sob controle do eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo ele vai liberar o hormônio liberador de tireotrofina, né? A sigla em inglês é TRH. Esse TRH vai pela circulação local no sistema porta-hipofisário até a adenopófise, onde vai estimular a liberação de TSH pelas células denominadas tireotrofos. Os tireotrofos, então, são estimulados pelo TRH a liberar TSH, e o TSH ele vai por meio da circulação até a tireoide estimular a tireoide a liberar T3 e T4. Esse número 3 e 4 significa o número de iodos que o T3 possui e o T4 possui. Ou seja, o T3 tem 3 iodos na sua composição e o T4 tem 4. Não podemos esquecer nunca que o eixo hipotálamo-hipófise, mais especificamente hipotálamo-adenopófise, está sob o controle do feedback negativo, também chamado de retroalimentação negativa. Ou seja, momentaneamente, o T3 e T4 inibem a liberação de TSH e TRH, esse aqui é o feedback negativo de alça longa, e o TSH também tem capacidade de momentaneamente bloquear a liberação de TRH. Esse aqui é o feedback de alça curta. Então, do ponto de vista da estrutura histológica da tireoide, nós temos os folículos tireoidianos e as células parafoliculares. Quando a gente observa a tireoide, só voltando aqui numa figurinha, a tireoide ela é feita de folículos e de células parafoliculares, ou seja, células que estão entre os folículos. Os folículos eles são estruturas circulares, tá? Quando se faz um corte histológico da tireoide e se coloca numa lâmina histológica para coloração, a gente vê essas estruturas circulares assim, ó. Isso aqui são os folículos tireoidianos, ó. Tudo isso aqui são folículos, tá?
Esses folículos, eles têm um coloide aqui, ó, no seu interior. Então, esse coloide, ele está circundado pelas células foliculares. Isso aqui é uma estrutura circular, né? Ele parece bidimensional no corte histológico, mas ele é tridimensional. Ele é uma estrutura circular, totalmente recoberta de células foliculares, com um coloide no meio. E essas células foliculares, essas células epiteliais, elas precisam de iodo para a síntese do T3 e T4, como eu tinha mencionado. As células parafoliculares, elas estão entre os folículos, dá para ver até que elas são mais claras, né? Então aqui, ó, células foliculares e células parafoliculares. Essas aqui produzem outro hormônio, a calcitonina. Então, revisando, o folículo tireoidiano ele é feito de células foliculares, vasos sanguíneos e o coloide aqui no meio. O coloide, ele tem na sua composição uma proteína chamada tireoglobulina. A tireoglobulina é uma glicoproteína que contém vários aminoácidos tirosina. E essa glicoproteína ela é grande, ela tem mais de 600 kilodaltons. Ela tem uma série de resíduos de tirosina, uma série de aminoácidos tirosina. E essa proteína, essa tireoglobulina, ela é feita pelas células foliculares, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui, ó? Que esse coloide contém um monte de tireoglobulinas e as células foliculares produzem essa tireoglobulina e liberam no coloide. Então, aqui nessa figura eu estou mostrando as células foliculares e o coloide aqui, ó. A célula folicular, ela produz essa tireoglobulina e libera no coloide. Aqui, ó, na membrana das células foliculares, tem uma série de enzimas. Então, essas enzimas, elas farão literalmente a ligação do iodo nesses resíduos aqui de tirosina. Cada risquinho desse aqui representa um resíduo, uma parte do aminoácido tirosina. A tirosina ela faz parte da tireoglobulina. Ele tem essa extremidadezinha aqui, ó, para fora, aonde será ligado o iodo. Esse iodo, ele vem da alimentação. Né? Uma das principais fontes alimentares é o sal iodado, o sal de cozinha. Então, ele entra através da circulação aqui, através de um transportador, né, na realidade, que capta iodo, lança esse iodo no coloide, e esse iodo aqui da alimentação será utilizado para a produção de T3 e T4. Lembrem-se, nessa região da membrana aqui, ó, do lado de fora da célula, tem uma série de enzimas que vão produzir, né, esses hormônios T3 e T4. E como que funciona essa produção dos hormônios T3 e T4? Então, o iodo, né, na forma iônica, que a gente chama de iodeto, circulando no sangue, ele entra na célula e chega até o coloide. Lá o iodeto ele será organificado, ou seja, I- vira iodo orgânico, tá? E esse iodo orgânico ele será ligado nessas moléculas de tirosina. Isso aqui é um aminoácido tirosina. Uma enzima específica faz a iodinação, que é a adição dos iodos nos resíduos de tirosina. Então, quando esse resíduo de tirosina, só lembrando que esse resíduo aqui está na tireoglobulina, tá? Então, cada risquinho desse aqui é uma tirosina. Ele vai adicionar iodo naqueles resíduos. Quando recebe um iodo, a gente chama de monoiodotirosina.
MIT, e quando recebe 2 iodos, a gente chama de DIT, diiodotirosina. Tá? A mesma enzima pode adicionar 1 ou pode adicionar 2. Tá faltando uma setinha aqui, tá? Então, a iodinase faz a iodinação, adicionar 1 ou 2 iodos. Então, depois dessa etapa que nós temos MITs e DITs, nós temos enzimas específicas que vão fazer a conjugação. O que é a conjugação? Ó, aqui é a tiroglobulina, ó. Aqui a gente tem um DIT e outro DIT, tá? Tiroglobulina. Tem uma enzima que vai lá, cliva essa parte aqui, ó, corta essa ligação e liga essa extremidade aqui, ó, certo? Ligou essa extremidade aqui, né, nesse oxigênio, e aqui a gente tem um T4, ó, 4 iodos. Então, a etapa de conjugação é justamente pegar, né, essa extremidade aqui, ó, e ligar aqui. Quando temos um MIT mais um DIT, tá? Temos um T3, também chamado de triiodotironina, T3. Enquanto temos a ligação de 2 extremidades de 2 DITs, temos um T4, também chamado de tiroxina. Então, voltando aqui, ó, tiroglobulina. Uma enzima vai lá, cliva essa extremidade da tirosina e liga aqui. Se ele tiver 4 iodos, é um T4. Se tiver apenas 3, é um T3. Tá? E essa molécula grande, a tireoglobulina, ela vai ficar no coloide, junto com ali os MITs, DITs, T3 e T4 produzidos. Tá? Essa molécula vai ficar aqui no coloide. Ou seja, esse coloide ele é feito de várias tiroglobulinas, que tem ali na tiroglobulina T3, T4, DITs e MITs. Por isso dessa figurinha aqui, ó. Tiroglobulina com T4, T3, MITs e DITs. O coloide possui isso aqui normalmente. O que vai acontecer, tá? Nessa figurinha aqui eu estou tentando mostrar, né, esse esquema. A célula do folículo, coloide e o interstício. Quando essa célula ela é estimulada pelo TSH, o TSH vai estimular a célula a fagocitar, ou seja, ela vai englobar essa tiroglobulina, ela vai ser endocitada, ela vai para dentro da célula, a célula vai degradar essa tiroglobulina, liberando o T3 e T4 em direção ao sangue e aproveitando, né, MITs e DITs para reaproveitar iodos. Ou seja, utilizando aqui esse outro esqueminha, tá? Coloide, células foliculares. Então aqui mostra o iodeto entrando, sendo organificado para I2. Aqui a gente tem a etapa de iodinação, né? A adição de iodos nos resíduos de tirosina, nas extremidades das tirosinas que estão na tiroglobulina, formando MITs e DITs. Quando a gente tem um MIT mais um DIT, formamos o T3, 2 DITs, T4. Tá? Mas eles ficam ligados na tiroglobulina. Quando é estimulado pelo TSH, ele fagocita essa tiroglobulina, a célula vai lá e engloba uma parte desse coloide, digere a tiroglobulina e libera T3 e T4 no sangue. Quando ele alcança o sangue, ele vai encontrar proteínas de transporte, né? Temos uma proteína transportadora de hormônios na tireoide, tá? Ó, TBG. Uma globulina transportadora de hormônios na tireoide, TBG, e temos a albumina também, além de outras proteínas que fazem esse carreamento. De tudo que é produzido pelas células foliculares, 90% é T4 e 10% é T3. Tá? 90% é T4 e 10% T3.
Só que o T3, ele é mais potente biologicamente do que o T4. O T4 tem uma ação biológica mais fraca. Então, o que vai acontecer nos tecidos periféricos? O tecido periférico, ele capta o T4. Esses tecidos, eles têm enzimas, né, que retiram iodos, que são as deiodinases, e produzem localmente T3 ou T3 reverso. Peraí, que é isso aí, né? Que é isso aqui, ó. Aqui temos o T4, 4 moléculas de iodo. Então, quando o tecido periférico capta T4, ou ele retira esse iodo aqui, ó, formando o T3, ou retira esse iodo aqui, ó, formando o T3 reverso. O T3 reverso, ele é inativo. Tá? Ou seja, o tecido periférico é que vai controlar se vai produzir forma ativa ou forma inativa. Isso é bastante interessante porque dá uma certa flexibilidade a cada tecido em como se autoestimular ou não, né? Ou seja, dependendo da situação fisiológica, o seu corpo pode responder aumentando a taxa metabólica ou diminuindo. Exemplo, tá? Numa restrição calórica, você resolveu fazer uma dieta. O que seus tecidos, o que seu corpo vai fazer? Ele vai diminuir a conversão de T4 em T3, diminuindo o gasto energético. Ele entende que essa restrição calórica pode ser negativa para ele, e aí ele resolve restringir o gasto energético, diminuindo essa conversão de T4 para T3. Então é uma forma de adaptação a situações fisiológicas muito específicas. Então, isso aqui é apenas um exemplo. Onde ficam os receptores para hormônios da tireoide? No núcleo. Então, olha aqui a figurinha, ó. Essa proteína transportadora de hormônios da tireoide que está no sangue, né? E a fração livre do hormônio, T4, sangue. Tudo aqui em vermelho é sangue. O T4, fração livre, esse hormônio, ele entra na célula. Aqui não tem transportadores, tá? É difusão livre, porque ele é lipofílico. Ele vai ser convertido a T3, ou a T3 reverso, depende, né, da situação fisiológica. E o T3, ele vai ser carreado até o núcleo, onde ele encontra o seu receptor. Esse receptor, ele vai estimular ou inibir síntese de RNAs, depois a tradução em proteínas, causando o efeito fisiológico, a resposta ao hormônio da tireoide na célula-alvo. Célula-alvo é toda a célula que possui receptores. Tá? Então, como esse processo aqui leva mais tempo, o efeito é mais prolongado, demora mais tempo para a gente observar os efeitos fisiológicos concretos. E quais são as ações, né, os efeitos fisiológicos dos hormônios da tireoide? Tem atuação no crescimento e desenvolvimento, na secreção de TSH, né, por meio do feedback negativo, efeito termogênico, efeito cardiovascular, entre outros. Os efeitos dos hormônios da tireoide são bem difusos, ou seja, quase todos os tecidos têm receptores para os hormônios da tireoide. Comecemos pelo efeito termogênico. Nesse efeito termogênico, né, a gente tem obrigatoriamente aí a ação dos hormônios nas mitocôndrias. Tá? Então, aqui uma mitocôndria, a dupla membrana, né, a membrana interna com as cristas e a membrana externa. E aqui eu estou colocando um padrão, digamos assim, né, os tecidos eles captam glicose, aminoácidos e ácidos graxos e por meio de enzimas que estão aqui, produzem ATP. Tem uma série de enzimas aqui nas cristas internas das mitocôndrias que levam à produção de ATP. O que o T4 e o T3 fazem? Né? O T4 ele tem uma ação biológica menos intensa, então ele é convertido em T3. Os hormônios da tireoide, digamos assim, em vez de todo esse processo metabólico que é feito aqui
para a liberação de ATP, essa energia produzida pela oxidação, pela utilização desses componentes, em vez dessa energia ser armazenada numa molécula energética chamada ATP, essa energia será liberada na forma de calor. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de efeito termogênico. Em vez dessa energia ser convertida numa ligação química altamente energética que está dentro do ATP, essa energia será liberada na forma de calor. Então, pelo fato, né, de existir esse aumento da taxa metabólica, o aumento do consumo desses substratos, glicose, aminoácido e gordura, e liberação de calor, isso leva ao aumento da taxa metabólica. Além disso, a gente tem aqui a famosa bomba sódio-potássio ATPase. Todas as células possuem bomba sódio-potássio ATPase, porque ela é importante para manter esse gradiente aqui, ó, de saída de sódio. Isso aqui é muito importante, né, colocar sódio para fora da célula. Se tiver muito sódio aqui dentro, começa a entrar água e a célula estoura. Então, existe a lise na célula. Então, essa bomba sódio-potássio ATPase, ela gasta muito ATP para fazer esse processo, né, manter esse gradiente aqui, tá? Os hormônios da tireoide, eles aumentam a atividade da bomba sódio-potássio ATPase. Então, existe mais necessidade de ATP, porque essa molécula aqui, para fazer esse processo, gasta muito ATP, e além disso, né, os substratos orgânicos, né, os substratos energéticos, que são consumidos, são liberados na forma de calor. Então, tem um efeito final importante, né, no aumento da taxa metabólica e na produção de calor. Isso aqui é o efeito termogênico. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê a taxa metabólica basal por concentração de hormônios da tireoide, tá? Administração de hormônios da tireoide por dia, microgramas por dia. Para a gente manter uma taxa metabólica basal, né, você precisa de um valor X. Se você administrar mais do que o necessário, a taxa metabólica vai aumentar em 10, 20, 30 vezes. Se você der menos do que o necessário, a taxa metabólica cai. Então aqui a gente vê bem, né, que se administrar mais, a atividade metabólica aumenta bastante. Então a produção de calor aumenta também. E se der menos que o necessário, vai ter uma taxa metabólica menor e, consequentemente, né, a pessoa ela vai começar a ganhar peso, tá? Isso aqui é no caso de uma suplementação, tá? Mas numa pessoa normal, essa suplementação ela não pode ser feita e não é recomendada porque existe uma série de efeitos deletérios dessa suplementação hormonal desnecessária. Os hormônios da tireoide também causam catabolismo proteico, quebra de massa magra, né? E também lipólise, perda de massa adiposa. Algumas pessoas acham esses dois efeitos importantes, mas a diminuição de massa magra ela tem um efeito bastante negativo. Tá? Então, não é recomendado suplementação de hormônios da tireoide, a menos que uma pessoa tenha uma doença onde a suplementação é necessária. Então, como a gente tem um efeito termogênico forte, esse aumento da taxa metabólica induz o aumento do número de mitocôndrias e respiração mitocondrial, e aumenta o consumo de oxigênio. Esse aumento do consumo de oxigênio leva ao aumento da ventilação e aumenta, né, a necessidade do trabalho cardíaco. Você tem maior produção de calor, e como você tem maior produção de calor, você tem mais suor e perda insensível de água justamente para dissipar esse calor, tá? Então, como eu disse, né, o aumento do consumo de oxigênio leva ao aumento da ventilação pulmonar, essa necessidade, né, de mais oxigênio leva também ao maior trabalho, né, a maior necessidade aí de volume de sangue.
Isso aumenta a frequência e força de contração do coração, porque existe a necessidade de maior volume de sangue chegar nos tecidos. Então, uma consequência direta disso é aumentar o débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Volume de sangue ejetado do coração por minuto. E, além disso, os hormônios da tireoide aumentam a sensibilidade do coração às catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina. Isso leva ao aumento da força e frequência cardíaca, tá? Isso aqui é muito importante. A pessoa que tem hipertireoidismo vai ter um ataque cardíaco, né? Um aumento da frequência do coração, de batimentos do coração. Além disso, a gente tem efeitos deletérios, né, do hipo e do hipertireoidismo no crescimento. Né, nas crianças, o hipotireoidismo causa atraso na maturação óssea e fechamento das epífises. A epífise é a estrutura óssea que permite o crescimento longitudinal. E no hipertireoidismo causa o aceleramento da maturação óssea e o fechamento das epífises também. Então, no hipotireoidismo congênito, né, conhecido aí popularmente como cretinismo, que é uma nomenclatura pouco usada, né, a gente utiliza mais o hipotireoidismo congênito mesmo, ela é caracterizada por retardo mental e motor, baixa estatura e abdômen protuberante. Retardo mental e motor, que os hormônios da tireoide ajudam na formação neural e das sinapses. Então, isso o hipotireoidismo congênito causa um mau desenvolvimento mental, motor, cognitivo, tá? O teste do pezinho é o teste que identifica, né, uma criança que já tenha nascido com deficiência da tireoide congenitamente. E, além disso, a gente tem outros parâmetros para hipotireoidismo e hipertireoidismo. No hipotireoidismo, nós temos fadiga, letargia, diminuição da atividade motora, constipação, aumento do peso, diminuição do apetite, intolerância ao frio. Isso aqui tudo tem a ver com a termogênese, tá? Menor termogênese, então aumento do peso e menos apetite. Existe também a normalidade do ciclo menstrual, com ciclos onde não existe ovulação. Tá? Então, esses ciclos onde não tem ovulação, a gente chama de ciclos anovulatórios. E no hipertireoidismo é o contrário, né? Irritabilidade, instabilidade emocional, fadiga, intolerância ao calor, suor excessivo, produz muito calor, né? Então começa a transpirar para dissipar esse calor excessivo, taquicardia, porque existe um aumento da frequência cardíaca causada pelo T3 e T4, diminuição do peso e aumento do apetite, novamente, né, aumento da taxa metabólica, diminui o fluxo menstrual e apresentação de tremores. E por último, a gente vê aqui uma pessoa de feições indígenas, era muito comum, né, algumas décadas atrás, a gente encontrar em regiões bócio endêmico. O bócio endêmico é uma deficiência crônica, né, de iodo na alimentação. Nas populações mais interioranas, onde não existia acesso à alimentação rica em iodo, que são os peixes e frutos do mar, era muito comum encontrar pessoas com bócio. Esse aumento da glândula se dá por deficiência de iodo. Só lembrando, tá? Em um funcionamento normal, TRH estimula, né, a adenohipófise liberar TSH, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4, em condições de ingestão de iodo adequadas. E esse T3 e T4 faz um feedback negativo, que impede a hipersecreção de TSH. Então, quando a gente tem iodo na alimentação, o tamanho da sua tireoide é normal. Mas nas regiões onde existia uma deficiência crônica de iodo na dieta, o que acontecia? Né? Uma baixa ingestão de iodo levava a uma baixa produção de T3 e T4 funcional. Como esse T3 e T4, né, você não tem uma produção do hormônio com atividade biológica, isso diminuía o feedback negativo. Então isso aqui não aparecia.
tá? Sem o feedback negativo, o que vai acontecer? Excesso de TSH sendo produzido. Retira o feedback negativo, começa a produzir muito TSH. E o TSH é um hormônio trófico. Esse hormônio trófico ele vai estimular o crescimento da glândula. Então, isso aqui se deve à ausência de feedback negativo porque não tem iodo suficiente na dieta. Tá? Isso aqui era muito comum antigamente, mas foi resolvido com a adição de iodo no sal. Então, a injeção de sal iodado fez com que as taxas de bócio endêmico no Brasil diminuíssem muito, ok? Então, bons estudos.